Então, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Porque... Gente, eu tô aqui para vos contar que eu fui banida 24 horas do Instagram. Ih, rapaz. Olha, eu não sei, eu acho que vocês devem estar se perguntando como assim você foi banida, mas da tua conta, gente, eu fui banida do Instagram. É mesmo isso que vocês estão a ouvir. Eu fui banida do Instagram, sim. Isso aconteceu porque devido ao descuido meu e alguns haters, porque tem gente que não gosta da minha conta Instagram, mas enfim, eu gosto da minha conta. Tá bom. O meu descuido foi que eu estava no trabalho, porque eu trabalho, e teve alguém, um moço, que eu não via a cara e tudo, mas a gente conversava normalmente. Ele falava inglês, eu falava francês, não, francês porque a gente não se entendia. Então, um certo dia, ele me liga. Eu até disse, não me liga agora porque eu estou ocupada, estou a cuidar das crianças e tudo mais. Ele disse, não, eu algo urgente e tudo mais que você vai gostar. Eu pensei que fosse dinheiro, porque eu não gosto de dinheiro. Gente, estou a brincar. Então, eu atendi, era videochamada no Insta. Eu atendi, eu não vi a cara, eu só vi essa parte de baixo. Ele esfregando a piroca dele, eu disse, meu Deus do céu, que puta do céu. Ele me disse que eu ia gostar, afinal, é essa merda aqui que ele tá a me mostrar. Eu disse, tá bem, então, eu fiquei sem jeito, comecei a me olhar, tava a mexer a cabeça, tava a fazer sinais como eu não falo inglês, ele fala inglês e ele não fala francês, eu falo francês, aquilo ficou assim, meio uma confusão, eu só fiquei ali olhar. E ele não sabia que eu tava a fazer scream, eu tava a gravar o que ele tava a fazer. Eu fiquei, gravei e cortei, insultei aquela pessoa ali, ofendi em inglês e tudo mais. E eu publiquei aquilo nos meus stories e marquei essa pessoa. Meu Deus do céu, onde o problema começou? Eu quando marquei essa pessoa e tudo mais, então ele ficou denunciou a minha conta. E a minha conta ainda não estava bloqueada. Eu disse, eu fiquei também a trabalhar normalmente, como se nada tivesse acontecido e tudo mais. E fiquei também, e também tinha os daters, o grupo das pessoas que eu já sei quem são essas pessoas, mas eu não vou perder o meu tempo tá, a falar quem é, senão eu estaria a fazer uma publi grátis e eu não gosto disso. E quando eu terminei com essa pessoa e tudo mais, bloqueei ele também me bloqueou e tudo mais, eu fiquei numa boa, mas calma, minha conta ainda não estava bloqueada, ainda não estava banida. Terminei também o meu dia, cheguei para casa, fui na casa da minha irmã, porque a gente não vive juntas, fui para visitar a minha irmã. Eu entro no meu Insta, estou a ver uma outra conta, 0 foto, 0 seguidores e 0 seguir. Eu disse, não, essa não é a minha conta. Tentei novamente a mesma coisa, até eu vou vos mostrar como... Eu fiquei assim preocupada, eu não tinha dito nada para as minhas irmãs, fiquei assim preocupada, tão calma. Depois pedi o telefone da minha irmã e disse, olha, mostra só teu telefone, vou ver algo no Insta. Fui no telefone da minha irmã, pesquisei o meu nome. O meu nome não estava aparecendo no telefone nenhum. A minha prima também estava lá. Eu disse, olha, mostra só teu telefone, vou ver algo no Insta. Pesquisei, tu a ver o meu nome. Vi o meu nome no telefone, no Insta da minha prima, porque ela me segue. Só estou a ver 6 mil seguidores, fotos indisponíveis. Eu disse, meu Deus, será que essa é a minha conta bloqueada? Pesquisei, mandei já no grupo do WhatsApp nas minhas amigas, eu estava tão desesperada. Olha, eu estava tão desesperada e calma, mas eu não estava a demonstrar. Eu fiquei assim na boa, disse, isso é Quer dizer, não entendi foi nada. leve, relaxa, eu vou recuperar a minha conta. Fiquei assim, olha, fiquei nas calmas. Depois eu disse para as minhas irmãs, olha, bloquearam a minha conta do Insta. Eu não sei o que está acontecendo e tudo mais. Depois a minha irmã como tem uma boca tão grande, meu Deus, me disse, mereces. É bom para ti porque você tem muitos problemas, porque eu sou uma pessoa muito... Olha, eu sou tão tímida, mas quando vocês me provocam, meu Deus do céu, é uma treta. Eu vou mesmo, então, eu ficava assim, meio... eu até não vou dizer porque isso é treta, porque eu já não ligo para essas pessoas. Eu ficava assim, você me provoca, epa, eu vou já reagir na hora, eu vou lá, olha, vou pedir explicações, vou já pedir tudo. Isso acontecia com outras pessoas, é através disso que outras pessoas não gostavam de mim. Mas as pessoas também, o que fez que elas bloqueassem a minha conta, porque eu quando eu conheci essas pessoas, eu só tinha 1000 seguidores. Eu tinha 1000 seguidores,
pois eu não estava assim muito nas redes sociais, eu não postava muitas fotos e tudo mais. E de repente, era já no mês de julho, eu já não me lembro mais a data e tudo mais. No mês de julho, olha, eu explodi no Insta. Tem gente que me diz, mas Glória Priscila, você, a Deus. eu te vi Glória a conhecer, Deus. é mesmo assim, eu estou a crescer. E quando me bloquearam, quando me baniram, eu estava com 9.200 seguidores. Mais de 9.000, eu digo, mais de 9.200 seguidores, gente. Eu estava a pensar só nos meus seguidores, tanto esforço, sacrifício, minha vida, minhas fotos, as minhas lives e tudo mais. Como é que eu fico? Eu estava tão calma, fui conversar, falei com as minhas amigas e tudo mais. As minhas amigas, outras levaram na brincadeira, me disseram, Priscila, criar uma nova conta, porque essa conta é impossível. Tem uma que me disse, não, você vai recuperar a tua conta depois de uma semana. Ela até me disse, porque não são protocolos de Instagram, estão a pensar que você usa aplicativos para conseguir seguidores. Não, os meus seguidores são naturais. Eu disse, não, os meus seguidores são naturais, eu não uso aplicativo nenhum, né? Até falei isso também para minha irmã, depois a minha irmã começou a rir e tudo mais, porque eu estava tão confusa, eu não sei o que estava acontecendo naquela hora. Fiquei calma, Instagram criou uma conta para mim, que usou a foto que estava no meu Facebook. Eu disse, tá bom, então, eu vou ficar calma e tudo mais. Criei uma nova conta. No mesmo dia que eu criei aquela nova conta, eu já estava com 45 seguidores, mais de 100 e tal visualizações no story. Eu disse, meu Deus do céu, se eu conseguir fazer crescer aquela conta de 9.000 seguidores, então quer dizer, mesmo se eu ficar triste, mesmo se eu chorar, a minha conta não vai estar de volta, não vão devolver a minha conta. Depois falei com um amigo, ele depois me disse, me passa os dados e tudo mais, e eu também fiz da minha parte, falei, comuniquei com o Insta, disse que a minha conta, expliquei o porquê e tudo mais. Enfim, fiquei também assim, tentando recuperar a minha conta no mesmo dia. Depois eu disse, tá, se eu não vou conseguir, pronto, vamos seguir em frente com a nova conta. Nesse mês, depois de 24 horas e tudo mais, tem uma minha amiga que me liga. Priscila, vi teu Insta. Eu disse, olha, não faz essa brincadeira. Porque ela brinca muito, eu disse, olha, eu não tô com cabeça para brincadeiras estúpidas que você tá me fazendo hoje, porque eu já perdi a minha conta, já era. Ela me disse, não, você não perdeu a tua conta, você curtiu a minha foto há dias, eu vi. Ela fez screen, me mandou, meu Deus do céu, eu pulei de felicidade. Eu disse, meu Deus do céu, olha, eu fiquei tão feliz nesse mesmo dia. Recuperei a minha conta, publiquei, estou de volta. Mandei mensagem nas minhas amigas, mandei mensagem para todo mundo. Olha, gente, eu estava tão feliz, eu estava calma. Eu disse, olha, meu Deus, se eu perdi mesmo a minha conta, só Deus sabe. Se eu fiz algo de errado com a minha conta, só Deus sabe. Mas enfim, eu recuperei a minha conta. Quando eu recuperei a minha conta, já estava já com 9.230 e tal seguidores. Eu disse, enfim, recuperei a minha conta, vou ser mais cuidadosa com a minha conta, mesmo que as pessoas me ligarem, esfregando as pirocas, as bucetas, eu já não vou ligar, não vou publicar mais nada, porque através disso eu quase perdi a minha conta e através daquelas pessoas também, eu quase perdi a minha conta, mas aquelas pessoas, eu não disse nada para aquelas pessoas, não procurei, aquelas pessoas também não quis saber porque que elas queriam bloquear a minha conta, porque mesmo que eu fosse, porque não sei o quê. Eu disse, pronto, enfim, recuperei a minha conta, é a coisa mais não é a coisa mais importante da minha vida, mas fiquei tão feliz porque eu fiz tanto esforço, tanto sacrifício para ter a minha conta. Não é hoje em dia que vocês estão com inveja, porque eu estou a crescer muito e tudo mais, que vocês devem bloquear a minha conta. Não, fazem a mesma coisa, procuram entender, porque eu passo horas, dias, noites, gente, eu prefiro dormir de tarde, porque de tarde eu durmo melhor, tenho um sono profundo, mas de noite não consigo dormir de noite. Então, quando não consigo dormir, eu pego uma caneta, pego o meu telefone, vejo os vídeos, não sei o que, vou curtir outras pessoas, e aquelas pessoas vão me seguir. Sempre assim, por isso que a minha conta cresceu. E no mesmo dia que o Insta devolveu a minha conta, obrigado, senhor Insta, beijo, que devolveu a minha conta, eu trabalhei, durante aquela toda a noite eu trabalhei e tudo mais, cheguei hoje 9.500 seguidores, 9.500, eu fiz um screen, meti, depois eu escrevi, obrigado, haters. Depois mandei nas minhas amigas, as minhas amigas eu sou muito próxima das minhas amigas, embora que a gente tá sempre nas confusões e tudo mais, eu sou muito próxima das minhas amigas, elas me parabenizaram, até que não falei com meu pai, porque eu sou do tipo, conto tudo do meu pai.
Falei com a minha irmã, ontem fiquei a rir da cara da minha irmã, porque a minha irmã estava tão feliz. Ela até me disse, ela tem mais seguidores que você. Fiquei tão triste quando ela disse isso. Recuperei a minha conta, a minha irmã ficou tão feliz e tudo mais. E depois de alguns dias, eu cheguei aos meus 10 mil seguidores. 10 mil, olha gente, vocês não queriam ver a emoção, a felicidade que eu tinha. 10 mil seguidores. Até tá aqui o vídeo, vou meter aqui. O vídeo que eu fiz ao chegar aos 10 mil. Olha, gente, eu tava tão feliz. Recebi parabéns de todo mundo, do meu crush, das minhas amigas, das minhas irmãs, até do próprio Instagram me enviou, não sei o que, certificado, nananina, nanana. Bah, enfim, não liguei naquela mensagem porque ele bloqueou a minha conta dele. Gente, 10 mil. São 10 mil seguidores. Eu disse, meu Deus do céu, eu tô tão feliz da minha vida. Estou tão feliz de ter conquistado esses 10 mil, porque eu não roubei, eu não compro seguidores, como muita gente diz, que não, tua conta cresce todos os dias, eu desconfio e tudo mais. Tá bom, podes desconfiar, estás à vontade, eu também desconfio que você não compra seguidores, é por isso que a tua conta ainda está com 1.100, sei lá. Mas eu não xingo as pessoas porque não, eu tenho 10 mil seguidores, você tem, não, nada a ver. Na vida, sou mesmo a Priscila, pode falar comigo e tudo, mas eu não me dou de famosa, porque não me dou de conhecida, não me dou de não sei quem lá, porque tem gente que pensa, não, ela tem 10 mil seguidores, quer dizer que ela tem 10 milhões na conta, nada a ver, tem um zero. E eu fiquei tão feliz por ter recebido a minha conta, fiquei tão feliz por atingir os meus objetivos, eu até disse, eu sempre dizia, não, no final do ano, acho que, não disse no final do ano, eu disse, até dezembro, acho que eu vou chegar nos meus 10 mil seguidores. E eu vi que cheguei aos meus 10 mil seguidores antes de dezembro, então uma conquista, é algo muito bonito para mim. Eu conquistei, eu não pisei em ninguém, não falei mal de ninguém, olha, não fiz nada, nunca fiz mal a ninguém para conseguir os meus por ter conseguido os meus 10 mil seguidores. Não, eu digo que eu trabalhei duro, tem vezes que eu não dormia. Eu me lembro que eu não, principalmente às quartas-feiras, não todas, mas não sei porque que eu não consigo dormir às quartas-feiras, porque eu acordo 5 horas para trabalhar e eu ficava 1 hora, 2, 3 horas assim, acordada, só dormia 1 hora e meia, tenho que acordar, me preparar para poder trabalhar. Era tão duro, tão difícil, mas enfim, eu consegui. Então, acho que Deus é justo, porque eu não fiz mal a ninguém, eu não pisei em ninguém, não falei mal de ninguém, absolutamente nada. Eu consegui os meus 10 mil naturalmente. Se eu conseguir, é claro que você também vai conseguir, ou irás conseguir, ou podes conseguir. É só você ter fé. Não vou dizer fé. É só você ter a força de vontade, porque a gente pode ter fé, mas tem outras pessoas que têm fé, mas não têm a força de vontade de trabalhar e tudo mais. Mas eu trabalhei, não dormi, não comi, não namorei, não beijei para ter os meus seguidores. Mas isso aí eu queria só vos contar e agradecer aquele moço que me ligou. Agradecer também muito aos meus haters, porque se não fossem vocês, eu não teria conseguido o que eu consegui. Então, graças a vocês. E eu queria também dizer aos meus seguidores, muito obrigada pelo carinho, mensagem. Gente, eu recebo mensagens tão lindas que até fico tão emocionada. Mas, enfim, eu agradeço a todo mundo que me acompanha no Insta e no YouTube. Também não deixei o meu Insta, que vai estar passando aqui na tela, que é a Priscila69. Depois eu vou vos explicar o que significa esse 69. E aí, então, gente, para o vídeo não ficar muito longo, curtem, compartilhem, comentem, gente, deixem ideia de vídeos que vocês querem me ver gravando, desafio e tudo mais, porque eu vou ficar por aqui e estou muito feliz. Beijo!